Em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo prossegue testificando sobre como ele veio a perceber que seu legalismo farisaico pré-cristão era inútil. Ele descreve quanto estava obcecado por questões externas e carnais, como a circuncisão, a linguagem e obediência legal, em vez de questão mais importante, que era o estado do seu coração. A conversão de Paulo na estrada de Damasco mudou tudo isso. Só mais esse parágrafo aqui para nós pararmos um pouco. Seus olhos foram abertos para a gloriosa verdade da justificação pela fé. Ele se deu conta de que a única forma de ser aceito perante Deus era revestir-se com a justiça de Cristo. Ele aprendeu que a mera conformidade externa aos costumes religiosos, circuncisão e formalismo, não tinha nenhum valor espiritual. De fato, Paulo classificou essas coisas como lixo, ou literalmente como perda. Vamos conversar um pouco aqui, porque a ênfase aqui, ele usa Paulo para isso, é dizer que Paulo, ao ter esse encontro com Cristo, ele deixou a ação do Espírito Santo na vida dele, levou para ele um caminho totalmente oposto daquilo que ele seguia. O que Paulo seguia? As leis farisaicas. Ele seguia cabalmente o farisaísmo. Ele seguia cabalmente, ele obedecia e ele era tão... eu que estou falando ali. Desculpa. Desculpa. Que ele seguia tão cabalmente que levou ele a perseguir a igreja. Ele consentiu com a morte de quem mesmo? Estevão. Só que quando ele tem esse encontro com Cristo, ele acaba mudando tudo isso, ele acaba deixando tudo isso de lado. Ele usa aqui as questões externas e carnais, como circuncisão, linguagem e a obediência legal, em vez da obediência da questão do coração. Aí nós podemos voltar no espírito e em verdade. Eu obedeço a Deus, sirvo e o sigo porque eu amo, ou porque eu obedeço uma lei, sigo uma regra, e eu sou ferrenho naquilo que eu sigo. E aqui cai, nós comentamos sobre isso, mas é legal a gente voltar, cai no problema que nós temos hoje dentro das igrejas, que é o fundamentalismo tradicional e o fundamentalismo contemporâneo. Tem hoje os contemporâneos que eles não param para pensar, mas eles são fundamentalistas também naquilo que eles defendem. E por quê? Porque eles defendem um estilo diferente, uma forma diferente, brigam por isso, só que eles não vão procurar nas escrituras como o princípio regulador do que deve ser uma igreja, do como devemos adorar, de como devemos seguir. Então, por exemplo, nas igrejas mais antigas, tradicionais, o que nós temos como símbolos dessa obediência às doutrinas e seguir doutrinas ao invés de seguir a palavra e amar a Deus? Nós temos a questão das vestes, nós temos a questão da forma das liturgias, nós temos a questão da forma dos templos. Eu vi um templo essa semana, numa foto, eu acho que é da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Eu não sei de qual lugar que é lá. Parece um castelo o negócio. É lindo, 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 lindo. Uma arquitetura assim fora do comum. Não tem aqui em Sorocaba uma coisa que pareça com isso. É enorme e lindo. Por dentro é uma coisa assim, sabe? E aí a forma que as pessoas pensavam quando iam construir templos
era exatamente isso, seguir um padrão de beleza. Né? As janelas de uma certa forma, o púlpito tem que ser assim, assado, tem que pôr aqui, né? Tem que ter, né, seguir um padrão, o qual não é necessário para o desenvolvimento da fé do povo de Deus. Não tem função alguma, senão criar mais, senão colocar mais coisas ainda, acrescentar coisas inúteis para a nossa fé. Então, a gente vê, perguntem para vocês mesmos, vocês que estão estudando a palavra, estão crescendo, quando vocês verem templos dessa forma, lindos, são majestosos, não tem como dizer que não é bonito, que é lindo. Mas a pergunta é, o que isso tem a ver com Cristo? Vamos então para os templos contemporâneos. Os galpões, né, pintados de preto, outros aqueles galpões cheios de coisa e cores e tudo mais. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com Cristo? O que essas formas têm a ver com Cristo? Paulo, ele diz em Filipenses 3 que para ele tudo isso já não tinha valor nenhum. Vamos ler Filipenses? Se alguém tiver uma linguagem mais atual e puder ler, deixa eu achar aqui. Filipenses 3, a partir do verso 4. Quem tem uma versão aí mais atual? Você tem linguagem de hoje? Leia pra gente então. Isso, pega o microfone. A partir do verso 4. Pode ir até o verso 11. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da minha obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Ok, vocês viram só como é forte isso que Paulo falou? Que tudo aquilo que ele considerava como valor para ele, valores religiosos, que acabaram dirigindo toda a vida dele, os conceitos dele, ele disse que considerou como lixo. Algumas traduções, e no próprio grego é esterco. Eu considero tudo, tá aí, né? Como esterco. Porque tudo isso perdeu valor para ele. Os ritos farisaicos, as vestes, aquele formato religioso criado, para ele perdeu. O que interessava para ele era conseguir a Cristo. O foco dele era Cristo.
E Cristo não se encontra por meio de ritos. Não se pode agradar a Deus por meio de forma de roupas. Né? É muito comum. Vamos pegar as igrejas contemporâneas e as tradicionais. As tradicionais com os ternos e gravata, graças a Deus que o meu conselho é um conselho abençoadíssimo e não obriga o pastor a usar terno, mesmo porque já não estão servindo mais em mim. Né? E é uma coisa horrível, né? Usar o terno. Eu guardei um pro dia que eu parti daí só para vestir. Um com linhas ainda brancas, né? Para ficar bem bonitinho. Né? É de dar inveja, né? De dar inveja no vivo, né? Põe flor em cima, porque não fecha mais o... Eu tava de terno. E eles estão guardados, porque não servem mais. Né? Então tem aquela forma de vestir de terno. Tem as vestes, aquelas que mais parecem com as sacerdotais, que a IPI usa também, que é aquele saiotão. Eles devem morrer de raiva quando eu falo saiote, mas eu não sei qual que é o nome daquilo lá. É igual o padre usa, né? Oi? Toga, isso, a toga. Tem as faixas, né, que eles usam. Como que é o nome? E todo aquele rito de levantar e ir ao culto. Do outro lado, nós temos as igrejas contemporâneas que mudaram as suas vestes, né, em crítica às igrejas tradicionais, só que eles criaram o estilo deles também. Né? Bermuda, aquela calça apertada de pastor que usa aquelas calças apertadas. Eu já tô com vergonha de usar isso aqui que tá me apertando. Eu tô colocando a blusa, eu tô com calor, né? Mas tá me apertando, aquela roupinha apertada, aquela dobradinha aqui, né? Aquele lance todo mais underground, mais, né? Aquela coisa mais, né? Luzes ali, como? Descolado, obrigado, Ida, né? E sem perceber, eles acabam também se fundamentando nisso. Usando isso como uma forma, como seria a forma hoje de ser igreja. E não é isso. Não é as vestes, né? Não é as roupas. As roupas elas devem ser decentes. Né? O pastor, para pregar, basta estar vestido com uma roupa decente. Basta estar munido da palavra de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Esse formalismo, esses ritos, essas formas, ele falou, isso aí para mim não significa nada. Porque, nas entrelinhas, ele está dizendo, Cristo não pede isso de mim. Espera aí, nós vamos passar o microfone. Regina, vai devagar para você não travar a coluna. A outra coisa, assim, que eu acredito assim que Deus tem movido no coração de muitas igrejas, e antigamente era pedra de tropeço, era algumas questões de interpretação doutrinária, né? Sim. Então, o batismo tem que ser desse jeito ou desse jeito. E as pessoas não se conversavam e muitas vezes brigavam, né? Que não leva a nada, a questão, né? Sim. Isso. Ou então as pessoas discutiam muito em questão da vinda de Cristo, o milênio, sei lá o quê. Então, o pessoal discutia uma coisa que, sabe, sem fim. Essa era outra então, coisa. Então, agora a gente ouve algumas pessoas que, com fundamento bíblico, né, acima de todas as coisas, e eu achei bem interessante a pessoa falar, olha, se tiver milênio, eu vou estar dentro do seu milênio. Se não tiver milênio, você vai estar junto comigo no céu. O que interessa é Cristo. Né? Exato. Eu lembro bem do reverendo Paulo, né? Ele falou assim, olha, tem certas coisas que eu não discuto. O que eu quero é estar com Cristo. Ponto final. Pronto. Eu estou com Cristo, tanto faz da maneira que eu fui batizada, tanto faz a questão se sou pré-milenista ou amilenista, pré-milenista, pós-milenista, arminiano, calvinista. Tanto faz. O que eu prego é Cristo e o que eu quero estar exatamente no céu. E pronto. O resto é discussão que não vai levar a nada. É o que Paulo derrubou que nós temos hoje. São essas questões. Essa questão sobre escatologia, amilenista, pré-milenista, se nós vamos passar pela tribulação, se nós não vamos.
Isso dá uma briga nas igrejas. Esse negócio de doutrina da predestinação, calvinistas, mas dá uma briga nas igrejas. E o pior é que não chega a resposta nenhuma, porque a Bíblia não dá certas respostas. Não dá. Exatamente, né? Então você vai lá discutir, por exemplo, com alguém que é muito calvinista. Vai dar briga, dependendo da pessoa, vai brigar dentro da igreja, na classe de escola dominical. Né? Porque não, eu defendo uma linha de pensamento calvinista. Sabe qual que é? Ou o outro lado também, eu defendo uma linha de pensamento arminiano. Uma coisa que a gente precisa entender é que assim, a chave hermenêutica da Bíblia, ou seja, de interpretação da Bíblia, não é calvinismo, não é arminianismo, é Jesus Cristo. Tanto arminianos como calvinistas, eles vão achar na Bíblia e acham argumentos para defender os seus pensamentos, as suas linhas. Só que o que a Bíblia fala nos deixa assim, ora, fala da eleição, mas fala também, por exemplo, da parábola das 10 virgens. Pedro fala na sua carta que nós devemos ser achados imaculados na volta de Cristo. Ou seja, vigiando. Então, quando nós nos encontramos, nos deparamos com uma situação como essa, aí nós vamos para a Bíblia. Aí nós vamos para a palavra. E tentar descobrir pela palavra o que é que de fato Paulo estava querendo dizer quando ele fala da eleição, que é muito forte em Romanos, porque ele fala da eleição a partir de Israel. E quando, por exemplo, Tiago fala da salvação também pelas obras de fé, quando Hebreus fala, Hebreus 6,4, eu vou pregar isso domingo que vem, ele fala que tem pessoas que experimentaram o dom do Espírito Santo, foram iluminadas por Cristo, experimentaram o poder do mundo vindouro e abandonaram a fé. E ele fala que é impossível resgatá-las de volta. Aí o arminiano fala, tá vendo? A pessoa perde a salvação. Aí o calvinista fala, não, mas elas nunca foram convertidas. Mas está escrito que elas experimentaram o dom do Espírito Santo. Então, de uma forma assim, geral, o que nós entendemos? Que nós devemos andar em santidade, perseverando na fé, lutando contra o pecado e tomando cuidado, porque Paulo ele fala que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé. Ele não está dizendo que eram predestinados ou não, ele está dizendo que muitos vão abandonar a fé. É o que a gente tem. Você entendeu? São esses tipos de discussões que não vão levar a gente a lugar nenhum. E elas não são doutrinas batismo, é pelas águas ou é pelo... Tanto faz. O batismo começa quando a pessoa está em Cristo. Se ela não estiver em Cristo, não adianta batizar no mar, não adianta batizar na água, não adianta batizar aqui com aspersão, não adianta. Não adianta para Israel mergulhar no Jordão, porque o Jordão também não é lá com essas coisas. Tem lagos aqui até mais bonitos que o Jordão. Então são coisas que geram muita briga, que eu já vi gente sair de igreja por causa disso daí, e que não são princípios elementares. Qual que é o princípio elementar? Vamos lá, temos alguns. A salvação é pela graça mediante a fé. Jesus Cristo ele diz em Marcos, eu vou aqui falar da minha forma, tá? E de pregar o evangelho a todas as criaturas, todos os povos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ele não disse que são os eleitos e que não são, quem não acreditou não é eleito. Vocês estão entendendo? Então são coisas assim que não se deve dar muitas largas e nem brigar muito por isso. Nós temos coisas muito mais importantes para a nossa vida cristã aqui na Bíblia do que ficar discutindo isso. Então Paulo, ele largou tudo isso daí. Falei assim, eu não perco mais meu tempo com essas coisas, com esse ritualismo,
né? Com esses formalismos que são criados pela igreja, pelos templos, se tem que ser assim, se tem que ser assado, tanto faz. Onde nós estivermos reunidos. Por exemplo, domingo nós vamos, acabou a água da igreja. Onde nós vamos domingo? Nós vamos na casa da tia Selma, nos reunir lá, o culto vai ser lá. Lá é a igreja. Porque nós estamos lá. Né? São os princípios fundamentais que nós devemos compreender e praticar. Né? Então isso é muito importante para nós, não ficar discutindo com coisas vãs, né? que são defendidas por um lado, são defendidas por outro. Não é calvinismo e não é arminianismo. A chave hermenêutica da Bíblia são as palavras de Jesus Cristo, o nosso Senhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí os arminianos falam assim, tá vendo? É para todo mundo que crê. Os calvinistas falam assim, não, esses já são eleitos que vão crer. Aí fica brigando, sabe? E Jesus, ele não quis dizer isso. Ele não quis dizer isso. Então, nós precisamos ser para frente, inteligentes. Ter inteligência emocional, ter a intelectualidade e inteligência espiritual para tratar dessas coisas. Né? Então, para Paulo, essas coisas, templo, formato, roupas, ritos, para ele falou assim, isso para mim é refúgio, gente, eu não ligo para isso. Eu quero ser achado em Cristo, eu quero encontrar a Cristo. E por causa disso eu deixei todas as coisas, religiosas, hein? Ele abandonou a religiosidade para estar em Cristo. Isso é maravilhoso. Né? Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Por exemplo, você pode ter amigos de trabalho ou parentes que são de outras igrejas que vão falar assim, não, o crente quando morre ele dorme em Cristo, ele fica apagado, dormindo em Cristo. E outros falam assim, não, ele já vai para Cristo. Aí começa, não, porque a Bíblia diz que nós dormimos. O outro, não, diz que, você viu lá o ladrão da cruz lá? Ainda hoje estará comigo. Gente do céu, se for para dormir em Cristo, glória a Deus, tanto faz. O importante é estar em Cristo. Se for para já ir para ver Ele, melhor ainda. O importante é estar em Cristo. Vivo ou morto, estar em Cristo. Por que eu vou discutir por uma coisa que a Bíblia não deixa tão claro assim? Ela dá algumas pistas. Né? Então são esse tipo de coisa. Liturgia, que eu já comentei com vocês. Né? Levanta, senta, não sei o que. Repete, não sei o que, lê. Tudo tem que ser feito com temor a Deus, para que nós possamos prestar um culto em espírito e em verdade. Movidos pelo Espírito. Posso seguir aqui? Seus olhos, né? Não, hoje. Hoje, entretanto, quando o cidadão comum fala sobre adoração, seja formal, seja informal, normalmente se refere a enfeites externos da religião pública que estão em vista. Música, liturgia, cerimônia, ajoelhar e outras questões formais. Li recentemente o testemunho de um homem que deixou o cristianismo evangélico e uniu-se ao catolicismo romano. Uma das principais razões que ele deu para abandonar o evangelicalismo foi ter achado a liturgia católica romana mais reverente. Quando ele explicou melhor, ficou claro, tá caro aqui, mas é claro, tá? Ficou claro que ele realmente quis dizer que foi que Roma ofereceu mais acessórios do ritual formal. Queimar velas, contemplar imagens, ajoelhar, recitar, fazer o sinal da cruz e assim por diante. Essas coisas foram por ele equiparadas à adoração. Tá vendo? Como as pessoas se enganam, né? Quando nós vamos lá para João 4, da mulher samaritana, né? Acho que é João capítulo 4, e ele fala, não importa,
os judeus, vai chegar uma época que não é nem em Jerusalém, não é nem em Gerezim. Deus procura os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é o lugar, não é a forma, é o que está dentro da pessoa. A verdade, se ela ama de fato, se ela está buscando de fato por amar a Deus. Se cada ato que uma pessoa que ama a Deus, cada ato que ela faz é um ato sagrado. O levantar-se é um ato sagrado. O sentar-se à mesa para fazer a refeição é um ato sagrado. O vir à igreja e ajoelhar-se é um ato sagrado. O levantar as mãos é um ato sagrado. O modo de segurar a Bíblia é um ato sagrado. Porque é um adorador que adora em espírito e em verdade. Ele fala do sinal da cruz, mas eu acho interessante os católicos fazerem o sinal da cruz, porque eles têm ainda uma certa reverência. E foi isso que o rapaz se confundiu aqui, né? Ele falou assim, não, os católicos de fato eles têm umas simbologias que dá a entender que eles são mais reverentes. E de fato, se for comparar com os evangélicos hoje, é verdade. Você entra eu fui naquela igreja lá da Praça Fernando Prestes, aquela igreja católica, bonita pra caramba lá dentro, e a Débora queria entrar para ver. Eu falei, vamos lá, filha. E ali a gente entrava em silêncio, cada um sentado no seu banquinho, e algumas pessoas chegavam, ajoelhavam, tinha uma imagem aqui, ajoelhavam, tal, entrava lá. Tem agora, aí eles passam em frente das igrejas e fazem o sinal da cruz, né? Por que eu destaco isso? Porque já o povo evangélico, hoje em sua maioria, não todos, já chega, não está nem aí, senta de qualquer jeito, já vai conversando, né? Já não está nem aí se o lugar é um lugar de onde as pessoas precisam estar em silêncio, refletir, brinca, dão risada e coisas desse tipo, né? Então a reverência ela é exigida assim, mas não com algo que vai salvar você. Ela é algo prático da vida daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus tem temor a Ele, respeita a Ele, porque Ele acima de tudo, apesar de ser nosso Pai, acima de qualquer coisa, Ele é Deus. São coisas que a gente aprende, que eu aprendi quando criança, né? Reverência. Você chega no templo, se a palavra de Deus está sendo lida, você para no lugar e você não entra na igreja até que a palavra de Deus seja terminada de ler, né? É uma falta de respeito. Outra coisa, se você entra na casa de Deus e já começou o culto, tem alguém orando, você espera terminar a oração e daí você adentra ao templo. Isso. Porque é falta de respeito. Exato. Né? E aí a gente vê muitas vezes que as coisas vão se perdendo, que até o pastor está orando na frente, e quando a gente assiste na YouTube, você vê as pessoas que vão tocar se movimentando, conversando atrás, né? Então, assim, a falta totalmente, respeito, né? Falta total de respeito. Não tem senso nenhum de... Então, as pessoas estão se movimentando e era um horário para a pessoa estar parada, esperando, né? Você está falando com Deus, né? Você não está falando com qualquer um, né? E aí você vai se movimentar. E as pessoas perderam isso, né? Exato. Porque eu penso sempre assim, se dentro de uma sala, um juiz, você não tem esse comportamento, que você tem respeito, uma autoridade, dirá mais a Deus. Então, eu acho assim, acaba se perdendo. As pessoas, sabe, tá na hora de oração, sai do culto, vai para o banheiro, vai beber água. Como assim? Né? A hora que a palavra está sendo ministrada, a não ser que seja um caso extremamente grave, você sai. Necessidade. Eu aprendi a não sair. Você tem que... Né, você está acontecendo um ato santo. Né? Então, você deve permanecer desse jeito. E a falta de muita liberdade. Né? As pessoas acham assim, não, tudo pode. Aí cai para o outro extremo. Né? E isso, são dois extremos. O que nos alinha ao modo certo é a Bíblia. Né? São dois extremos. Um rígido demais
que chega a oprimir as pessoas, e o outro é largado demais, que chega a desrespeitar a consciência da presença de Deus naquele lugar. Né? Então, nós estamos aprendendo aqui a compreender o que a Bíblia diz, como nós devemos nos portar. Né? E o que ele diz aqui, o termo-chave forte que ele usa no livro é adoração em espírito e em verdade. Você não faz para agradar as pessoas, você não faz para mostrar para as pessoas, né? No outro extremo da forma mais contemporânea, você se contém, você entende que você está no momento sagrado, você entende que está no momento santo. Né? Por exemplo, não usar o nome de Deus em vão serve até os dias de hoje para nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O costume, principalmente brasileiro, né? Americano, norte-americano também usa muito, né? Ah, meu Deus, Deus nos defenda, Deus isso, Deus aquilo, ai Jesus, né? São coisas assim que parecem ser coisas normais, mas não são. Tudo isso atrapalha, tudo isso bloqueia a nossa comunhão com Deus. O meu povo perece por não ter entendimento, conhecimento da palavra. Eu adoro, isso. Adorar somente a Deus, né? Nós temos os nossos amores, família, pais, filhos, né? Mas o lugar de Deus, ele não se pode equiparar a nada, né? Não se equipara a nada. Vamos lá. Mas tais coisas que ele falou aqui do rapaz, né, que foi para a igreja católica por achar a liturgia mais reverente, não tem nada a ver com a verdadeira adoração em espírito e em verdade. De fato, como invenções humanas e não prescrições bíblicas, são exatamente o tipo de artifícios carnais que Paulo classificou como perda. Eu já ouvi pessoas dizer, se o pastor não tiver de terno, para mim não é pastor. E eu não assisto a pregação se o pastor não tiver de terno. Coitado do Senhor Jesus, porque ele usava roupas tão simples, né? Não usava vestes sacerdotais. Vocês percebem uma coisa? Que se o Senhor viesse nos dias de hoje, ele não ia ser bem aceito nas igrejas. Não ia ser bem aceito nas igrejas. Porque ele era o contrário de tudo aquilo que a religião da época esperava. De um Messias, de um Salvador. Vamos lá. A experiência e a história mostram que é incrivelmente forte a tendência humana para acrescentar aparato mundano à adoração que Deus prescreve. É legal isso daqui, viu? Israel fez isso no Antigo Testamento, culminando na religião dos fariseus. As religiões pagãs consistem em nada a não ser um ritual mundano. O fato de tais cerimônias quase sempre serem bonitas e emocionantes não as transformam em adoração verdadeira. As Escrituras ressaltam claramente que Deus condena todos os acréscimos humanos ao que ele explicitamente ordenou. E ele diz, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Palavras do Senhor. Nós que amamos a palavra de Deus e cremos no princípio da sola Escritura, devemos ficar diligentemente em guarda contra tal tendência. Então ele fala do quê? Dos acréscimos. Pega um exercício para vocês. Pega Atos 2. E leia lá como era o povo que se reunia. Como eles se reuniam, como era o espírito, né?
e traz para hoje, para ver se alguma coisa bate, você vai ver que pouca coisa bate. Pouquíssimas coisas batem. Porque tudo era simples. Porque o que eles mais desejavam era buscar a Cristo. Porque eles estavam cheios do quê? Do Espírito Santo. Espírito Santo, irmãos, ele não unge púlpito, o Espírito Santo não unge cadeira, não unge parede, não unge mesa de som. Ele unge pessoas. Né? E é bom ressaltar que alguns aparatos e formas que existem na igreja, até presbiteriana mesmo, são de origem católica, que são a toga. As vestes clericais, a toga, origem católica, estão copiando, porque precisa, né, daquele negócio. A pessoa, quando veste aquilo lá, até a voz muda. A pessoa fala normal. Ô, Felipe, e aí, como que vai? Tudo bem? Tudo jóia? E eu vou vestir a minha toga. Irmãos, estamos reunidos hoje em nome do Senhor. Né? A esposa até fala, nossa, será que é meu marido ali na frente mesmo? Vira um negócio teatral, né? Vira algo falso. Humano, totalmente humano. E hoje não. Deixa eu falar. Peraí, Felipe. Peraí que o... Isso. Como desde a partida de Cristo os humanos vêm atualizando conforme o seu tempo, né? Então, você comentou da católica, mas se for pensar, a igreja original é mais a ortodoxa, se for pensar. Sim. Né? Os ortodoxos são os que os católicos eram há 1000 e tantos anos Isso. atrás, né? Então você compara o que a igreja ortodoxa é hoje, o que a igreja católica é hoje, o que os protestantes tradicionais são e o que os pentecostais são. Tudo Isso. alterações humanas, né, de acordo com as suas reformas, dos tempos em tempos, mas qual é o foco? Exato. Então, assim, não importa se eu tenho um patriarca aqui, ortodoxo, com aquela barba imensa, aquelas vestes pretas, ou se tem um cardeal vermelho, aquela coisa toda, é humano. É humano. E o senhor comentou da questão da igreja. Eu, por questões profissionais, eu tive a oportunidade de conhecer algumas igrejas na Europa e é surreal. Acho que essa é a palavra. É surreal porque você vê estátuas espalhadas na igreja toda de ouro, puro ouro, assim, maiores que a gente. Órgão que é maior que o tamanho dessa parede. Mas e Cristo? Cristo está ali? Você entra em um ambiente frio, um ambiente morto. Não sei se É essa falar, treta. né? Essa é a minha treta. E aí eu vejo isso nas igrejas de hoje mesmo, a própria, não querendo criticar diferentes igrejas, mas você vai naquelas igrejas mais pentecostais lá em São Paulo, faz lá o templo de Salomão, né? Templo de Salomão. Deus está ali. Aquilo é para Deus? Exato. Ou aquilo é para chamar a atenção de pessoas, porque Sim. tem mais pessoas indo, mais pessoas contribuindo, enfim, movimentando uma questão ao comércio da fé, né? Que é o que existe. E que não é de hoje, não é das pentecostais. O comércio da fé existe desde que o povo é povo. É, né? Citado na Bíblia. Pedro então, fala. Isso é muito triste. É justamente o tentar sempre buscar voltar a Deus. O culto, a gente comentou algumas aulas atrás, o culto é para Deus, não é para as pessoas. Então acho que isso que é a reflexão que cabe. Né? Exato. Quando eu falo para vocês refletirem, quando vocês virem templos, e as formas do templo, é exatamente isso. O adorar em espírito em verdade, o ter uma comunidade que adora em espírito em verdade, o constituir uma igreja, plantar uma igreja, né, que adora em espírito em verdade, não está ligado a formatos de templo, a como são as cadeiras, onde o púlpito tem que ser, se tem que ser do lado da direita, se tem que ser do lado da esquerda, ou se põe no centro. Se pode ser de vidro ou se tem que ser de madeira. São coisas desse tipo. E eu continuo olhando para os templos das igrejas, até para o nosso, e pergunto, o que tem a ver com Cristo? Embora esse templo aqui, ele não é um templo chamativo, é bem feito, é bonito. Mas não é aquela coisa assim que as pessoas falam,
Nossa, eu quero casar aí dentro. Né? Do que você tem na catedral da IPI lá em São Paulo. Quem já foi na catedral? Né? Tem um órgão de tubos lá. Né? A igreja é linda. Tem um órgão de tubo, que é aquela coisa, você fica, meu Deus, que coisa linda! E de fato é lindo. Mas e Jesus? Onde que ele ficou? Será que ele ficou lá fora? Ele foi substituído pelo órgão de tubo, pelo coral, pelas vestes clericais que se usam lá, e outra qualquer igreja. Se tem uma coisa na doutrina de Jesus Cristo e no cristianismo puro e verdadeiro que incomoda a religião hoje, é a simplicidade. O homem gosta de sempre ter símbolos, né? Ele procura. Símbolos. Né? Há um tempo atrás, o pessoal estava tudo voltando para o judaísmo, né? Isso. Pondo pá, pondo, menorá na igreja. Isso, quem ia pregar lá na frente, punha aquelas roupas sacerdotais, né? Aquele monte de pano na cabeça. Tocar o chofar. Tocar o chofar, até isso toca na igreja. Tocar o chofar. Pôr aquele monte de velas, né, que tinha nas cerimônias. Isso. Queimar incenso dentro da igreja. Isso. O negócio estava assim, né? Parece que a pessoa precisa mais de símbolo do que o próprio Cristo, né? Isso. É complicado. Então a pessoa tem que estar sempre cuidando, porque infelizmente o coração do homem é corrupto, né? Gosta de um ídolo, né? Deixar ele arranjar alguma coisa que para ele é sagrada, né? Não pode pegar naquela Bíblia, que aquela Bíblia lá, né, é especial. A gente tem essa tendência de criar ídolos, né? Então, e é muito forte. A gente tem que pedir muito para que... É uma necessidade humana criar ídolos. Então é complicado, a gente tem que estar vigiando o tempo inteiro. Eu não vou falar aqui o nome, porque a gente está transmitindo aqui, mas uma igreja nossa, conhecida, estava fazendo culto com incenso. Escurecia as luzes do templo, acendia incenso, e começava uma repetição tipo mantra. Né? E aí você vai pro lado dos pentecostais, eles têm as doideiras deles também. E aí você pergunta, onde que está Jesus Cristo nisso? A pergunta que a gente tem que fazer é exatamente essa. Quando você entra num culto, quando você vê uma igreja, a pergunta é, o que isso tem a ver com Jesus Cristo? Com o que ele ensinou? Por isso que a gente precisa conhecer os evangelhos. A gente precisa conhecer o que Cristo diz. Porque se for passar a peneira mesmo, não sobra muita coisa, não. Não sobra nada, quase. Né? Então, o adorar em espírito e em verdade vai muito além do visível. Vai muito além das formas do templo, do jeito que o pastor se veste, como são as cadeiras, se a luz está acesa, se a luz está apagada, se tem uma cruz aqui. Vai muito, muito além disso. É Romanos 12. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional, para que você possa compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo só como a Escritura basta? A Escritura basta. Luxo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não tem nada a ver. E vela, gente. Tá tendo nas igrejas também vela. Vela do Advento, na época de Natal. Tem. Falar, não é? Daqui. Aí a pessoa vai lá e critica o velório que tem uma vela acesa pro morto, mas tá fazendo igual dentro da igreja. Já viu o culto das velas? É o culto das velas. Meu Deus do céu. Não tem fundamento nenhum, não tem a beleza de Cristo.
Qual que é a beleza? Nós nos reunirmos em comunhão e adorarmos e louvarmos o nosso Deus, ter a palavra pregada, ensinada e vivermos em santidade. A beleza é essa. E vela é uma coisa pagã, né? Sim. As velas são acesas para que alguém, né, mostre o caminho, seja iluminado. Seja iluminado. Como se Cristo não fosse a nossa luz. Isso. E a vela é usada nas religiões afro, né, no ocultismo também, né? Então, e aí tem nas igrejas. E, pasmem, tem igrejas protestantes evangélicas que usam esse negócio aí. Não, mas é por causa disso, não tem nada a ver. Bom, que não tem nada a ver é acender vela dentro da igreja. A não ser que acabou a energia, e aí a gente precisa acender vela, né? Fora isso, tá vendo? Não faz sentido. Tem luz de emergencial que é nossa, inclusive. Eu tenho um problema. Eu pessoalmente tenho um problema muito grande com isso, porque eu já falei que eu tenho uma amiga católica muito querida e eu já consegui conversar com ela sobre isso. E o senhor me confortou domingo retrasado, não lembro, que os falsos mestres que ensinaram isso têm uma grande conta para prestar com Deus. Essa minha amiga ela ainda está com uma batalha espiritual louca na casa dela. Fizeram um trabalho de magia negra dentro da casa dela. E eu fui tentar conversar, eu até falei da pérola, né? Olha, o Jesus fala, o agricultor encontrou a maior pérola de todas. Ele vendeu tudo que ele tinha, tudo, porque aquela pérola é tudo, é Jesus. Abandona tudo. Só que assim, ela tem um amor tão grande pelas imagens, mas é tão grande que ela fala assim, ela me desafiou, ela falou, você está mandando eu desistir de Maria, que foi quem me levou a Jesus? Mas foi o Espírito Santo de Deus que te levou a Jesus. Mas aí não tem mais conversa. Ela tem uma estátua de São Jorge. Não é São Jorge, Cissa. Mas São Jorge ajudou Jesus na batalha. Como é que mas Jesus precisa de ajuda? Quem te... Misericórdia por aquele que te ensinou isso, porque não está na Bíblia. Dói, porque é o que Jesus ele fala, agora não vou lembrar. Ele fala, é melhor aquele que faz desviar um dos meus pequeninos, que não são crianças, são aqueles que seguem a ele, seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. Porque, por causa do erro, vai desviar muitas pessoas. E essa pessoa vai, sim, acertar uma conta com um débito muito alto. O que faz desviar, aquele ou aquela que faz desviar do caminho da verdade, esse está no arroz. Nesse ponto, né, que a Ieda comentou, quando a pessoa consegue passar por isso, tem grandes transformações. Eu tenho até um testemunho de uma pessoa que eu conheço, pra você ter uma ideia, o nome dele era Antônio da Cruz. Pra você ter uma ideia, ele já tinha vindo de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, até aqui na Aparecida com uma cruz nas costas. Rapaz! Esse senhor, depois de uns 20 anos, né, bem devoto, ele de fato reconheceu, né, Jesus, né, o Espírito Santo, e ele teve uma transformação tremenda assim, na família, nele e na família. Olha que como benção. um todo. Isso. Assim, foi muito bonito de ver. Demorou. Eu lembro que a primeira vez que meus pais conheceram ele, né? Eu conheci ele meus pais já conheciam há um certo tempo. Primeira vez que a gente foi, se hospedou na casa deles lá, também era repleta demais. Uhum. Ele tinha muito carinho, assim, tipo, tanto que ele tinha até um pouco de receio de receber os meus pais, por causa que, querendo ou não, né, tipo, meus pais, né, sempre foram de outra religião, mas assim, eles falam, é até lindo de ver, né, a última vez que eu fui pra lá, quando eu falei que, vocês vêm pra cá, o filho do homem de Deus, assim, eu nunca tinha visto esse elogio pro meu pai. Mas ele fala mesmo que meu pai foi muito importante no entendimento dele do que ele tinha que sair para o que ele entende hoje, assim. E eu vejo que meu pai fez muita diferença lá, assim, até hoje, assim, quando a gente vai, assim. E como ele era reconhecido por isso, assim. E eu fiquei muito feliz, assim, que meu pai não viu isso, mas depois de muito tempo teve uma conversão completa. É aquele negócio que Deus usa a gente e às vezes a gente não vai ver o fruto que a gente plantou, né? Mas
quem é o dono da colheita, né? É o Senhor. Eu fiquei muito contente que uma família conhecida nossa, muito católica, até de tatuar o terço no braço. Eles estão frequentando uma igreja cristã, né? Eu acho que é uma Assembleia de Deus, e abriram os olhos totalmente. Então a gente dá graças a Deus, por isso a gente fica feliz. A luta é muito grande, porque tem pessoas que vão resistir muito, porque elas foram doutrinadas no erro. Elas foram doutrinadas no erro. E nós fazemos, é muito corajoso da sua parte questionar, né? O falar, ser alguém na vida dessa pessoa para dizer, não, mas espera aí, né? Para libertar a pessoa do erro, para ela encontrar na Bíblia, não na Igreja Presbiteriana Independente, não na Gilead, na Assembleia de Deus, mas na Bíblia ela encontrar a verdade, né? Então isso é uma glória, né? E a pessoa, quando ela muda, ela assim, meu Deus, como que eu acreditava, eu fazia isso, né? Mas é o ensino do erro, o ensino da confusão, ele é muito forte, né? Por isso que a Bíblia diz mesmo que aqueles que desviam as pessoas vão acertar uma conta muito alta. É muito alta mesmo, né? Deixa eu terminar aqui. Adoração é a prioridade suprema. E aí nós terminamos o capítulo 2. Foi a Marta, preocupada a ponto de se distrair com os afazeres de uma anfitriã, que nosso Senhor Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. O sentido estava claro. Maria, que se assentou aos pés do Senhor em adoração, havia escolhido a boa parte, e esta não lhe será tirada. A adoração de Maria teve significado eterno, enquanto a atarefada ocupação de Marta nada significou além daquela tarde especial. Nosso Senhor estava ensinando que a adoração é a única atividade essencial que deve ter precedência sobre qualquer outra atividade da vida. E se isso é verdade em nossa vida individual, quanto mais importância devemos dar a ela no contexto da reunião dos crentes? O mundo está lotado de religião falsa e superficial. Nós que amamos a Cristo e cremos que a sua palavra é verdade, não nos atrevemos a acomodar nossa adoração aos estilos e às preferências de um mundo descrente. Ao contrário, devemos tornar nossa prioridade a adoração em espírito e verdade. Devemos ser um povo que adora no Espírito de Deus e na glória de Cristo Jesus, e que não confia na carne. E, para fazer isso, devemos permitir que somente as Escrituras, só a Escritura, regulem a nossa adoração. Ele termina aqui e ele dá um exemplo interessante de Marta e Maria, para falar sobre o que de fato o Senhor deseja de nós. Nós já falamos sobre isso aqui. É muito comum as pessoas acharem que por desenvolver um ministério na igreja, por se tornar pastor, por ter cargos na igreja ou fazer alguma coisa, ela está agradando a Deus. Não é. Olha lá, Marta, o que ela estava fazendo quando Jesus entrou na casa dela? Foi limpar, foi fazer janta. Até parece que o Guto estava lá, né? Chegou o Guto, vou fazer uma comida aqui, né? Começou a se preocupar com tudo. Aí o Senhor, eu fico tentando mentalizar, né, essa situação de Jesus entrando na casa, se assentando, várias pessoas se assentando ao lado dele. Várias. Olhando para ele. Que privilégio, né? Mas que privilégio essas pessoas tiveram. Só de encostar nele, né? E Maria, a irmã, ela senta e fica ali ouvindo o Senhor, porque ele está ensinando. Jesus ensinava todo o tempo. Ensinava. Todo o tempo ele ensinava. Ele mais ensinava do que curava. E Maria estava lá, e Marta ficou melindrada. E fala assim, aí ela ficou brava com Jesus, né?
Então, Jesus, não está vendo que eu estou trabalhando bastante aqui para servir o Senhor, fazendo uma coisa legal, e Maria está aí sentada, como que se não tivesse tarefa aqui em casa? Manda ela me ajudar, Jesus. Sobrou para Jesus, né? Aí Jesus fala: Marta, Marta. Ah, Martinha, para com isso. Andas preocupada e ansiosa com muitas coisas. Por que essa correria aí? Pouca coisa é necessária, Marta. E Maria escolheu a certa. E o que ela escolheu não lhe será tirada. Está vendo como a gente confunde as coisas? Porque eu acho fantástico que Jesus nunca defendeu ideologia nenhuma, Sim, nem sim. moda ou Nada. tendência alguma, né? Se a gente pensar em Marta, qual que era a obrigação de uma mulher naqueles dias? Jamais ela ia poder, porque chegou um homem em casa, ela ia parar, deixar de fazer a janta, deixar de fazer a comida, porque era a Ela estava formatada para isso. Exatamente. É. Hoje não é diferente, né? Quantas vezes a gente dá mais atenção ao que é a tendência, ao que é a moda, ao que é Exato, hoje em dia mulher, se eu Ida. vou pensar em mulher, não, você não pode ser submissa ao marido, porque isso é Isso. machismo, você não pode, você tem que pensar na sua carreira acima dos seus filhos, porque e aí a gente deixa de ouvir o que Jesus ensinou para ouvir. Exato. Você vê que era uma cultura, né? Por isso que ela ficou irritada com Maria, né? Maria, seu lugar não é aí não. Seu lugar aqui é na cozinha comigo. Deixa Jesus quietinho aí, ó. Para de atrapalhar o mestre. Ele falou: para, Marta. Para, eu quero vocês aqui, me ouvindo. Eu quero vocês comigo. Isso se aplica à nossa carreira, nossa fé, à nossa vida de fé. Porque nós achamos que temos que fazer muitas coisas, né, para agradar o Senhor. Basta viver cheio do Espírito, conhecer a palavra. Olha o que Jesus fala em João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está falando, não é pastor, não é a pessoa que abre a porta da igreja, não é a pessoa que limpa a igreja, não é a pessoa que vai fazer um trabalho de pedreiro de graça para a igreja, que acontece muito. Não é a pessoa que vai doar todo o material caríssimo para a igreja. Não é isso. É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu virei, olha só que lindo isso. Isso mexe comigo até hoje. Ele fala, e eu virei e me manifestarei a ele. Pensou numa coisa dessa? Então, a Bíblia nos ajuda a encontrar o caminho certo. Lamento muito que pessoas cheguem nas igrejas e mal elas sentam no banco, já estão mandando ela para algum ministério. A igreja tem mais ministério do que membro. É ministério disso, ministério daquilo, é isso, aquilo. Para quê? Qual que é a finalidade? Pouca coisa é necessária. Precisamos lembrar disso. E Maria escolheu a parte que nunca lhe será tirada, que é estar diante do Senhor. E aí acontece exatamente isso. A igreja se torna um lugar onde o Senhor dela está fora. Ela está acontecendo. É atualizada, ela está acontecendo, ela tem os seus programas, os seus cultos, mas o Senhor mesmo está lá. Será que um dia vão deixar eu entrar aqui? Será que um dia alguém vai abrir a Bíblia e ler de verdade lá? Né? Falei assim, que são coisas que marcam, né, a juventude da gente. Tinha a Cláudia lá na primeira, que ela pegava no pé da gente e a gente dava alguma desculpa de alguma coisa, ela tem tempo, é questão de preferência. Né? Por quê? Porque a gente prefere outra coisa. Sim. Do que estar na presença de Deus. Então, a gente tem... mas eu tive muita coisa para fazer hoje, não tive tempo para orar. Eu não tive tempo para ler a palavra de Deus, não tive tempo de estar a só com Deus.
Mas se você foi feito para adorar a Deus, então alguma coisa está errada, né? Aonde você está desperdiçando o seu tempo? Exato. Porque a palavra fala de remir o tempo. Sim. Então, se você não está tendo tempo, você está gastando seu tempo em alguma coisa que não deve ser gasta. Inútil. Então, inútil, né? Trata de ver É. o que está acontecendo, né? E quando você lembra na questão de Marta, era importante ela fazer aquele serviço? Era, mas no momento que ele estava pregando, o melhor seria ouvir. O que ele queria E que... muitas vezes a gente, em vez de ouvir aquilo que Deus está mandando a gente ouvir, a gente prefere fazer outras coisas. Isso. Esse que é Para ele. É, Dizendo que é para ele, né? a gente fala que está fazendo para ele, mas na realidade, no momento ali, se a gente for pensar, depois que escutasse ele falar, podia todo mundo juntar e todo mundo fazer junto, né? Isso. Não ficar Não. correndo Isso. e não participando. Então, muitas vezes a gente é assim, a gente arranja um monte de coisa para fazer, né? Isso. E desperdiça o nosso tempo. Como fala, Arival falando essa semana, ou sei lá que semana que era, que você assiste ele, não sei mais que dia, nem quando é, ele fala assim, quanto tempo você fica no seu celular? Né? Quanto tempo você assiste filmes e outras coisas? Sim. Então aí você reclama aqui, né? Ou então fica assistindo televisão de uma coisa que vai te deixar mais apreensivo, né? Um monte de morte, assassinato e uma série de coisas. Isso. Uma coisa que muitas vezes não faz parte da tua vida porque você nunca foi assaltado e nunca viu nada do que está acontecendo na televisão e você fica morrendo de medo de tudo aquilo que está acontecendo. Sente-se como estivesse na pele da pessoa, né, É. que está passando. Vocês percebem com isso os valores de Cristo? A Dani, leva para a Dani lá, Regina, por favor. Os valores de Cristo são muito diferentes daquilo que a gente ouve dizer hoje. São muito mais simples. O que ele quer de nós, por isso que ele fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Né? Vem então para mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Coisas do tipo, já passa, tá, Dani? Não desista de falar, já passa. Coisas, por exemplo, assim, vamos pensar no contexto da igreja. Nossa, todo sábado tem trabalho. Nossa, e foi até meia-noite, que foi glória, que foi gostoso, todo mundo junto, conversando, dando risada. Aí chega no outro dia de manhã, não aparece ninguém para a escola dominical, porque estava cansado. Aí chega à noite no culto, não, eu não vou ir no culto, porque eu estava cansado, não descansei bem. Né? Veio do acampamento acabou domingo, 3 horas da tarde, né? Já chega... não vai dar para ir na igreja, porque... chegamos tarde em casa. Pô, acaba esse acampamento domingo, 6 horas da manhã. X para 6 horas da manhã. Vai embora, vai para a igreja de vocês. Já, Deus abençoe, vai, tchau. Né? Porque são prioridades. Né? São prioridades. O que o Senhor quer? Isso aqui, ó. Isso aqui é lindo, é maravilhoso o que nós estamos fazendo. Nós estamos aprendendo e cada um aqui está descobrindo, está compreendendo a vontade do Senhor. Exercendo a comunhão, né? O culto, nós vimos no culto, prestamos aquele culto, ouvimos a palavra, louvamos ao Senhor, né? Nós precisamos, o Senhor ele fala, quando você for jejuar, não fique contristado para mostrar para a turma que está jejuando. Para com esse negócio de querer se mostrar. Então se prepare, venha bem preparado para o culto. Dorme um pouquinho à tarde, se for possível, é lógico. Né? Mas venha preparado. Porque é um momento especial. O momento especial da igreja é o domingo. Se fosse o trabalho, né? Você está vendo? Dani? Eu acho que uma das maiores dificuldades, assim, experiência pessoal minha, foi quando Sim. Deus me colocou no banco. Do banco, né? Porque eu acho que eu sempre... Acho que isso já vem desde criança, a religiosidade, né? Então Sim. você tinha que estar fazendo alguma coisa para você mostrar para Deus que você amava Ele. Isso, através... Então, das coisas que a gente coisas fazia. fazendo. Então eu sempre estava envolvida nas coisas da igreja e tudo. E cresci assim. Então, quando Deus falou assim, não, você vai ficar quietinha aí no banco, e me afastou de tudo, foi um choque de realidade para mim. Porque aí eu tive que aprender a adorar a Deus, mesmo Isso. não mostrando Isso. alguma coisa que eu sabia fazer.
Então, eu acho que isso é uma dificuldade que muitas vezes a gente tem. Porque a gente quer demonstrar, às vezes, a gente... Não, eu quero te amar, Senhor, mas eu quero te amar com as coisas que eu sei Como fazer. que eu posso servir a Deus, né? Mas Deus quer você assim, né? Sim, fazendo ou não fazendo. E quando eu trabalhava na igreja aqui, por 4 anos, isso fez com que eu tinha essa necessidade de estar aqui, de estar trabalhando, e isso era como se eu tivesse só assim eu adorava a Deus. Isso. Quando eu tive que sair e trabalhar secular, aí foi um choque também, foi uma crise existencial muito grande, porque eu falava, meu Deus, será que eu... Mas a minha vida é adorar ali, mas não, Dani, você adora onde você estiver. Essa semana eu tô estudando a Mulher Samaritana, que eu vou pregar à noite, né? E pra mim também foi um ensino maravilhoso, né? Porque ela, não, mas é pra adorar em tal lugar, tal monte, né? Não, filho, você adora onde você estiver. Vai aqui ou ali. Não é o lugar, né? Não é o que você faz. Deus, ele tá querendo muito mais o nosso, né, dentro de nós. É algo superior do que a gente quer oferecer. E isso é pra gente uma desconstrução, porque a gente foi construído assim. É dolorido, né? É difícil quebrar isso dentro de nós. É muito difícil. Então, se um dia alguém perguntar para vocês, né, a dica do gordinho, se um dia alguém perguntar para vocês, como é que eu posso servir a Deus? O que eu faço para servir a Deus? Você fala assim, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Você já está servindo a Deus. Mas eu preciso ir em ministério, essas coisas. Ame a Deus e ame a seu próximo. Essa é a chave hermenêutica que Jesus dá de fato aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Essa discussão é legal do Monte Gerizim e do Monte de Jerusalém. Se adora em Gerizim ou se adora em Jerusalém? É a discussão dos calvinistas com os arminianos, né? Ou é calvinista ou é arminiano. Aí Jesus fala, nenhum dos dois, seus dois boca aberta. Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Tá vendo? Como, entendendo as palavras de Jesus como chave hermenêutica da Bíblia, sem interpretar ela pelo calvinismo e sem interpretar ela pelo arminianismo ou por qualquer outra doutrina, as coisas ficam mais fáceis de compreender e o jugo e o fardo fica bem mais leve. É tudo diferente. E a Bíblia que esclarece isso para nós, né? Tudo bem?